Bom, gente, vamos seguir aí com o conteúdo. É, a partir de agora, eu já preciso que vocês estejam com um tema. Esse tema não necessariamente vai ser o tema de TCC de vocês, mas é a partir desse tema que a gente vai conseguir fazer as próximas duas atividades, que é essa que eu vou passar hoje, que eu já vou dar um tempo maior para vocês fazerem, e a última atividade da disciplina. Então, para fazer as duas, vocês vão depender necessariamente aí de um tema. Pode ser já o tema do TCC de vocês. Se for, já vai estar com esse material pronto para apresentar. Se não for o tema de vocês, pelo menos vocês já vão treinando em como que vai ser com o tema de vocês. Então, quem ainda não tem tema, escolhe um tema, certo? Dentro da área que tem mais afinidade, para poder desenvolver as duas atividades. Se já for o tema de TCC de vocês, melhor ainda. Se não for, acaba sendo um treino aí para a hora que vocês conseguirem definir. O ideal é que a gente já tenha o nosso tema definido, mas isso é algo que leva tempo realmente. Vocês precisam ter mais contato aí com o estágio, mais contato com a escrita para depois definir esse tema. Quem já tem, mais fácil. Vamos lá então. Então agora, vocês sabem como que a citação é feita. A gente fez a citação, a gente sabe o que é uma citação direta, uma citação indireta, uma citação de citação. Só que alguns até chegaram a me perguntar na atividade, Edmar, tem uma norma para essa citação? Tem, que é o que a gente vai ver agora. Então, é uma norma de escrita, né? Como que a gente vai trazer essa escrita em uma norma exata, que é a norma da BNT. Essas normas, elas mostram para a gente como que a citação fica. Então, pense o seguinte, quando você reescreve um texto, você está fazendo uma citação. Essa citação precisa ser citada. O que é isso? Trazer o autor. Então, lá na atividade anterior, o que vocês fizeram? Vocês fizeram uma citação indireta. Vocês reescreveram o material. E lá no finalzinho, vocês colocaram o sobrenome do autor, né? Na citação, a gente sempre lança o sobrenome. E esse momento onde você coloca o sobrenome do autor e o ano, é onde você está citando. Então, o texto foi a citação e o autor é onde a gente está citando de onde que essa informação veio, certo? Então, agora, a gente vai começar a escrever o TCC na introdução. Então, a introdução vai ser o nosso primeiro item. Então, a introdução de um TCC, ela necessariamente tem alguns pontos que a gente precisa abordar. Então, toda introdução, ela está ali para chamar o leitor para o meu texto. Ela está ali para atrair o leitor, para ele ler pelo menos a introdução, o mínimo que a gente espera, que ele leia a introdução e que ele fique interessado em ler o restante do material. Então, a ideia da introdução seria chamar, seria algo atrativo para o leitor. Então, se eu pego um texto e a própria introdução ela não me agrada, eu não vou ler o restante do material. Ou se eu não tenho o mínimo de interesse sobre aquela temática, a introdução não me desperta nenhum interesse. Às vezes a gente nem gosta do tema, mas a forma que a introdução foi escrita, trazendo justificativas, trazendo dúvidas a serem respondidas, a gente acaba tendo interesse sobre aquela informação, sendo que a gente nem estava pensando naquilo. Um exemplo disso, se a gente está na rede social, a gente está numa rede social qualquer, chega uma notícia que você nem está interessado naquilo, você nem é daquela área, você nem é daquela temática, mas a forma que foi abordado a imagem de introdução, o texto de introdução, aquilo chama a nossa atenção e a gente vai lá e lê. Depois a gente percebe que talvez nem era tão importante assim, então nem era tão informativo assim. Mas o que aconteceu? A introdução ela foi muito chamativa. A introdução ela trouxe o leitor para ela. Então a ideia da introdução é justamente essa. Então vamos lá. Toda a introdução, ela basicamente tem essa estrutura aqui. À medida que a gente for mudando os trabalhos acadêmicos, a introdução ela pode tendo outras especializações. Então, um trabalho experimental, é óbvio que a introdução dele ela tem alguns itens diferentes daqui. Eu vou pegar os itens mais gerais que a gente pode ter. Se alguns de vocês, na hora de escrever, ficar em dúvida, porque talvez vai fazer um TCC experimental, podem me perguntar o que muda, podem me perguntar, Edmar, a justificativa para esse tema eu poderia fazer dessa forma, enfim. Então, o que é isso? É a gente tentar adequar a nossa introdução para a forma da nossa temática. Então, vamos pegar que os trabalhos, os TCCs, eles vão ser informativos. Então, eles vão trazer informação sobre um determinado tema. Então, o primeiro item é ter contexto. Eu trazer o contexto sobre o que é aquilo.
sabe? Qual que é a informação que eu estou trazendo? Eu estou falando de parasitismo em algum grupo de animais? Eu estou falando de uma doença fúngica em algum grupo? O que eu estou falando? O que eu estou trazendo para eles? Então, eu estou falando de bem-estar, qual que é o meu tema base? Então, qual que é o contexto da minha informação? A justificativa, ela traz o porquê desse texto ser importante. O porquê dessa informação, desse TCC, desse trabalho, ele é necessário. Qual que é a justificativa de você fazer um TCC naquele tema? Uma pergunta que normalmente é feita nas bancas de TCCs qual que é a contribuição do seu trabalho? Então, o que o teu trabalho traz de bom? O que o teu trabalho traz de... E nem sempre inovador, mas o que o seu trabalho traz de contribuição para aquela área, ou para a comunidade, ou para aquele grupo de pessoas? Ou só para a área acadêmica, ou só para a área médica? Qual que é a contribuição do seu trabalho necessariamente? Então, a justificativa, ela traz aqui o porquê que o seu trabalho deve ser lido. O porquê que o seu trabalho é importante. E, por último, aí o objetivo. Quais são os objetivos que você quer alcançar com esse trabalho? Você quer elucidar um tema? Você quer resolver um tema? Você quer trazer uma comparação? O que a gente quer fazer? Então, no mínimo, essa introdução que vocês vão fazer para mim e vão encaminhar via portal, vou deixar umas 2 semanas para vocês fazerem isso, ela tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Um parágrafo de contexto, um parágrafo de justificativa e um parágrafo de objetivo, no mínimo. Então, no mínimo, vocês vão me entregar isso. Então, eu vou ter aí o contexto da informação de vocês vão trazer a justificativa. A justificativa, ela pode ser, vocês podem pesquisar a justificativa, né? O meu trabalho vai trazer a solução para a doença X. Então, a justificativa é que todos os problemas da doença X serão resolvidos graças ao trabalho de vocês. Então, a justificativa seria a contribuição que esse trabalho tá trazendo. Então, busquem textos que consigam mostrar para mim e para todo mundo que for ler o trabalho de vocês que ele é necessariamente importante. E o contexto, a gente também vai fazer pesquisa para poder encontrar as informações necessárias aí para a elaboração do nosso trabalho. Tá, o que vocês vão fazer? Citação. Então vamos pensar que o meu tema é bem-estar. Bem-estar de grupos de aves de corte. Tá. Então, o meu contexto, eu tenho que falar sobre a criação do indivíduo, eu tenho que falar qual grupo de aves de corte que eu estou trabalhando, então é o mínimo, é o contexto. A justificativa, vamos pensar que o bem-estar ele vai estar influenciando em qualidade do produto, seja ovos ou carne, enfim. Então, eu tenho o bem-estar do grupo necessariamente influenciando na produtividade, na produção dos indivíduos. Então, seria uma justificativa muito interessante se eu trouxesse soluções de bem-estar que refletissem necessariamente aí na produtividade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo justificativas do porquê que o meu trabalho é interessante, do porquê que o meu trabalho é importante. Então, o meu objetivo seria trazer soluções, o meu objetivo seria trazer informações para resolver os índices de produtividade com base no bem-estar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colhendo informações para conseguir montar a minha estrutura. Então, eu tenho que falar primeiro sobre criação de aves. Então, eu tenho que procurar artigos que falem, no mínimo, sobre criação de aves. Eu preciso falar eu quero trazer informação sobre a produtividade de ovos ou de carne, enfim. Nesse caso, os artigos que eu vou procurar, eles estarão nessa temática. Encontrei um artigo legal, ele traz um conceito bem interessante aqui sobre a produtividade de ovos. Então, eu vou usar um parágrafo dele. Se eu for usar um parágrafo dele, eu vou fazer uma citação. Espero que uma citação indireta, onde a gente vai lá, reescreve e coloca a citação, de onde que eu retirei essa informação. Então, a citação a gente vai lançar no nosso texto. Como que eu vou lançar essa citação no texto? Assim. Então, olha aqui, eu tenho várias formas de lançar essa informação no texto. Pensem no seguinte, vocês já conhecem isso daqui. Citação direta, citação indireta e citação de citação. A gente vai evitar usar a citação de citação, certo? Ainda mais que provavelmente os temas que vocês vão escolher não são temas antigos, são temas recentes. Se por acaso alguém tiver com um tema que as novas informações não surjam, então realmente vai ter que usar artigo antigo, livros e por aí vai, nesse caso a citação de citação pode se aplicar. Mas agora, nesse momento, para temas que são bem abordados, vocês vão utilizar a citação indireta. A citação direta, vocês só vão utilizar
quando vocês precisam necessariamente daquele conceito no seu real e puro significado. Então, se for algo que vocês realmente não possam alterar, algo que vocês realmente não possam reescrever. Então, na medida do possível, aí, não usar nem citação de citação e nem citação direta. Citação de citação e citação direta, quanto mais a gente usa, mais pobre o nosso trabalho fica. A citação de citação, ela deixa o nosso trabalho pobre, porque o nosso trabalho ele acaba sendo um apanhado de informações que a gente não consultou. E a citação direta, se eu tenho muita citação direta, o meu trabalho ele é repleto de informação que eu não trabalhei, informação que eu só copiei e colei. Então, tenho que tomar cuidado com essas duas citações por isso. É errado fazer? Não. É errado encher de citação direta e citação de citação? Sim. Então, quanto mais citação de citação e citação direta eu tiver, menos qualidade eu vou ter nesse meu trabalho aí. A ideia é eu trabalhar com as citações indiretas. Como que eu vou lançar essa informação, essa citação? Lembra o nomezinho do autor, ó, Ferreira 2013, Oliveira e Moreira 2013. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a forma de lançar. E vocês vão colocar essas informações, primeiro, dependendo da quantidade de autores, certo? Se eu tiver um autor, 2 autores, 3 autores, é fácil da gente usar. Então vamos para elas. Vocês podem colocar essa citação, olha, essa era aqui, com um autor, Ferreira 2013. Ela pode ficar no fim da frase. Se ela estiver no fim da frase, ela vai estar em caixa alta, maiúscula e entre parênteses, sempre que estiver em fim de frase. Agora, vocês querem colocar no início. Se for colocar no início da frase ou no meio da frase, é interessante vocês lançarem ela com um conector, uma palavra ou um trecho que traga aquela citação sem ter a necessidade de fechá-la dentro de parênteses. Olha aqui. Segundo Ferreira 2013, olha, o Ferreira 2013, ele começou a informação, certo? Então, eu estou citando ele, trazendo segundo Ferreira 2013, de acordo com Ferreira 2013, Ferreira 2013 ressalta alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo conexões para colocar os autores aí no começo. Ou posso colocar ele no meio também. Ah, estou lá escrevendo meu texto, devido a essa informação que foi trazida por Oliveira e Moreira 2013, os efeitos da avaliação de não sei o quê. Então, olha, eu joguei no meio do texto. Quando ela estiver no início ou no fim ou no meio do texto, percebam que está fora de parênteses o texto, os nomes estão fora de parênteses, olha aí, e só entra no parênteses aí o ano, somente. Então, se tiver no fim, deixo entre parênteses em caixa alta. Se tiver no início ou no meio, eu deixo fora de parênteses e somente o ano fica dentro de parênteses aí. Agora, se eu tiver essas informações e vocês tiverem mais de 3 autores, pensem no artigo com 15 autores. Vocês não vão lá ficar citando 15 sobrenomes, não vão. Se eu tiver mais de 3 autores, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro autor, o Ferreira, colocar a expressão et al, que significa entre outros, e o ano. Então, Ferreira, entre outros autores, em 2013, falaram isso, isso e aquilo. Pode ser no começo, pode ser no fim, pode ser no meio, mesma coisa. Então, a posição não vai mudar. Só tomar cuidado aí que se eu tiver mais de 3 autores, eu não vou ficar citando todos eles. Eu coloco o primeiro, lanço o termo et al, significa entre outros, ou vocês podem ver o significado para e colaboradores. Então, Ferreira e colaboradores em 2013, ou Ferreira, entre outros, em 2013, falaram isso, isso e aquilo. Então, é uma maneira da gente utilizar sem precisar ficar colocando todos os autores e repetindo todos os autores. Beleza, citação de citação a gente vai evitar. Só que agora eu preciso buscar, né? Buscar os trabalhos. Estou falando de contexto sobre bem-estar animal. Então, se o contexto é de bem-estar, a gente precisa procurar os artigos de onde a gente vai encontrar esse material. Uma dica aí para vocês. Sempre usem uma plataforma que necessariamente traga artigo acadêmico. A ideia, primeiro, em um primeiro momento, é usar o Google Acadêmico. Então, vai lá no Google normal, digita Google Acadêmico e entra no primeiro link que apareceu lá para vocês. A gente vai entrar numa plataforma do Google que só vai oferecer para a gente texto acadêmico.
puramente texto acadêmico. Não vai aparecer um blog, não vai aparecer um site terceirizado, nada. Só vai aparecer revista acadêmica, só vai aparecer plataformas acadêmicas para vocês. Então vocês vão lá e vão digitar o termo de busca de vocês, a expressão de busca. E para a gente facilitar a expressão de busca de vocês, vamos pensar que eu quero falar sobre comportamento animal. Aí é comportamento animal. Então vocês vão pegar e vão jogar lá no Google acadêmico, o termo comportamento animal com algumas dessas expressões aqui. Coloca lá, PDF comportamento animal, dissertação comportamento animal, tese comportamento animal, revisão comportamento animal. Para quê? Para vocês direcionarem o texto que vocês querem. Dessa forma, vocês direcionam o texto que vocês querem encontrar para artigos puramente acadêmicos e que tragam muita informação. Porque os artigos que acabam sendo resumos da informação, eles não trazem tanta informação para vocês agora nesse primeiro momento. Nesse momento que vocês estão agora, é momento de leitura, é momento de ler informação. Então vocês precisam de teses, de revisões, de dissertações, de papers, por aí vai. Vocês precisam de conteúdo realmente para poder utilizar. Então utilizar essas expressões aqui, junto com o termo de vocês, é algo interessante para ajudar, para aumentar aí a chance de encontrar um trabalho bom, uma informação boa aí. A ideia dessas expressões é que a gente consiga filtrar, eu consiga filtrar a informação que eu quero, para não ficar aparecendo muita informação aleatória que não está dentro do meu tema explicitamente, especificamente. Então, sempre usem essas informações, essas expressões, né, para a gente conseguir filtrar melhor. Então, retornando ao trabalho, o que vocês vão me entregar? Vocês vão me mandar um arquivo com a introdução de vocês. Não tem modelo, vocês vão lá e fazem o arquivo ali no Word, salva o PDF, ou manda no Word mesmo, lá via portal. Tendo a introdução de vocês, que vai ter a contextualização, que vai ter a justificativa e que vai ter o objetivo. Qualquer dúvida aí, vocês vão me chamando durante a semana que a gente vai conversando.